Após a informação do jornalista Rudy Galetti garantindo de que Julio Enciso gostaria de permanecer na Europa, jornalistas brasileiros vêm com outra história completamente diferente. E olha, Palestrino, vazaram até valores da negociação que o Palmeiras fez na mesa para o Brighton. Então fica comigo aí até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês a repercussão de toda essa história. E como vocês viram na thumb, será que vai ter reviravolta nisso tudo? Você vai conferir no vídeo de hoje. E também tem o técnico Abel Ferreira virando referência na Europa para um conterrâneo também, José Mourinho. Conhece ele? Pois é, o homem largou elogios para o técnico Abel Ferreira aqui no Brasil. E também tem informação muito importante, lógico, relevante, sobre o zagueiro Murilo, e o meu coração alviverde fica até aliviado com essa história que eu vou trazer para vocês. Antes da gente começar, Palestrino, verifica a sua inscrição no canal, o seu like é muito bom aqui, você ajuda no engajamento, e a galera que assiste a gente pelo celular, que eu tenho percebido que a maioria assiste a gente pelo celular, clica no botãozinho hypar. Você ajuda muito o nosso trabalho quando você interage com o vídeo dessa forma. Lembrando, aqui, link na descrição e também no primeiro comentário fixo dos melhores produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, se você comprar por esse link aqui lá na Amazon, você ajuda diretamente o canal aqui, Notícias Meu Verdão. Sou eternamente grato a todos vocês. Dito isso, sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras nessa primeira edição de terça-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, sem mais delongas, vamos direto ao ponto aqui. Antes de falar de Julio Enciso, antes de falar do professor Abel Ferreira, vamos falar dessa informação rápida, sucinta, porém muito relevante para o palmeirense. De volta ao time titular, o zagueiro Murilo foi substituído no decorrer da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no último domingo. Vocês vão se lembrar muito bem disso daí, mas quero dizer para vocês que, segundo a apuração de vários portais, Globo Esporte, Nosso Palestra, tudo mais, a troca do Murilo no jogo contra o Botafogo não passou de uma precaução da comissão técnica do Abel Ferreira. O zagueiro saiu por cansaço e não preocupa para a sequência do Palmeiras, que recebe o Universitário às 21h30 na próxima quinta-feira, lá no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. E o Universitário vai precisar fazer nada mais, nada menos do que 4 ou 5 gols para complicar a vida do Palmeiras. Sinceramente, eu duvido muito que este time limitadíssimo do Universitário vai conseguir virar essa mesa contra o Palmeiras. E o mais importante, Murilo pode estar de volta na zaga na próxima quinta-feira, tá certo? Então não preocupa a situação, segundo os portais foi aí uma situação de cansaço, fadiga, que aí o Abel resolveu tirar o jogador e colocar o Bruno Fux, que entrou na partida contra o Botafogo. Excelente notícia, quanto mais a gente ficar longe de Michael, melhor. A dupla de zaga do Palmeiras tem que ser Gustavo Gomes e Murilo ou Gustavo Gomes e Bruno Fux. Eu acho que são esses três jogadores que estão aí muito mais propensos a serem titulares do Palmeiras. Michael e Benedetti precisam muito se provar ainda. O pessoal comenta aqui, o Benedetti não tá performando porque o Abel não dá chance. Pela avaliação da comissão técnica, o Benedetti ele é quinto reserva zagueiro. Obviamente ele não vai ter muitas oportunidades, né? E a última que ele teve, eu não acho que ele performou bem. Respeito a opinião das pessoas, que ele precisa ter rodagem, é verdade, mas eu fico com essa, tá? Entre esses 5 zagueiros, para mim, Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux são os 3 na linha de frente para serem titulares do Palmeiras. E agora, essa informação muito bacana de que o Murilo não preocupa para o próximo jogo do Verdão.
Posta aqui nos comentários, Palestrino. Eu quero saber se você fica com o coração mais confortado igual o meu, sabendo que o Murilo pode ser titular no próximo jogo contra o Universitário. Apesar de que o Palmeiras pode ir completamente reserva para esse jogo, hein? Um time completamente modificado e quem sabe até o Bruno Rodrigues voltando nessa partida. E vamos falar um pouquinho sobre o técnico Abel Ferreira, ele que é pauta frequente aqui no canal e obviamente o nome dele está muito em alta no Palmeiras, devido também, né, às polêmicas com o Alçade, o tal do pré-contrato, o time que não tá performando bem, apesar de que agora começou de novo, parece numa ascensão esse time do Palmeiras, esperamos que continue cada vez mais melhorando esse elenco, porque capacidade tem, o técnico também tem capacidade, eu confio na capacidade do Abel Ferreira, mas ultimamente não vem entregando tantas coisas assim não. Vem entregando um futebol que tem deixado muito palmeirense com a pulga atrás da orelha. Mas, quem sabe até o final do ano a gente possa ter gratas surpresas com esse elenco e com o Abel. Quem sabe? Eu aqui sempre sou positivista, apesar de crítico à atual situação, sempre torço aqui para o Palmeiras dar a volta por cima. Seja com o Abel Ferreira ou sem o Abel Ferreira, tá? Eu torço pro Palmeiras. Eu não torço pro Abel, eu não torço pra jogadosada, eu não torço pra Leila, eu torço para o melhor da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se o melhor for ser campeão de novo com o técnico que aí está, bola pra frente, meu amigo. Vamos tá aqui, ó, soltando fogos e feliz da vida pelo nosso Palmeiras. Por que eu tô falando isso pra vocês? O homem foi lembrado, velho, lá fora e por uma figura que é conhecidíssima e renomada no futebol mundial. Pois é, Palestrino, José Mourinho rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante entrevista nessa última segunda-feira. Ele exaltou a longevidade e o trabalho do treinador ao ser perguntado se sente uma referência para os portugueses no futebol brasileiro atualmente. Olha só a resposta do Mourinho, hein? Não sinto. Obviamente, falando dele, né? Ele não se sente uma referência e olha agora, obviamente que vejo com enorme satisfação as coisas que eles fazem no Brasil. Acho que o Abel é, obviamente, a grande referência, disse Mourinho em entrevista ao canal Sportnet, antes de emendar explicando os elogios ao conterrâneo. Outra aspas do Mourinho para vocês, ó. Não só pelo que ganhou, falando do Abel, outros também ganharam. O Arthur Jorge ganhou a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores, Brasileirão, e está 5 anos no Palmeiras. Abel Ferreira é o treinador com mais títulos na história do Verdão, empatado com Oswaldo Brandão. Cada um conquistou 10 taças. E mais uma aspas do Mourinho para o Abel, olha só, vamos lá. Faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que depois de ganhar muito, é hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado, em uma equipe que obviamente traz condições fantásticas. Percebe-se também a empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre a vender jogadores, formam outros, encontram soluções. Tem sido realmente uma carreira brilhante, finalizou o conterrâneo José Mourinho, que tem amplo histórico no futebol mundial. Inclusive, Mourinho, caso o Abel Ferreira saia do Palmeiras esse ano ou daqui 2 anos, sinta-se convidado para ser técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras num futuro, quem sabe, próximo. Porque eu admiro muito o seu trabalho, tá bom, Mourinho? E tá aí, uma das referências em Portugal, que é o Mourinho, rasgando elogios ao Abel Ferreira. E um tempo atrás, o próprio Abel também já citou várias vezes o Mourinho como uma peça que ele tem de referência, de bagagem para o trabalho dele como técnico. Hoje do Palmeiras, né? E quem sabe também daqui 1 ano, 2, o Abel esteja aí em outro clube, ou quem sabe no Palmeiras também, vai que o homem volta a ganhar tudo aqui, aí a gente tem que voltar a defender o cara aqui, não tem jeito, tá certo? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Eu acho interessante trazer esse elogio, porque a gente também não pode ficar no lado negativista da história. A gente tem que ver sempre os dois lados da moeda. E o Mourinho aqui respeita muito e tem o Abel como referência, hein? Ele tirou ele do palanque, né, e colocou o Abel Ferreira no lugar dele.
interessante demais. A galera que ama o Abel Ferreira de paixão, independente aí dos erros que o técnico tem cometido nessa história muito vitoriosa do Palmeiras, vai gostar demais dos elogios do José Mourinho. Agora, a galera que quer fora Abel de qualquer jeito vai ficar aí ressabiada, encontrar um monte de desculpa para dizer que os elogios do Mourinho não valem de nada. Eu já falei para vocês, eu sou sempre cauteloso quando o assunto é Abel Ferreira. Muita gente vem aqui reclamar do técnico que a gente tem. Eu também já reclamei em várias oportunidades, porque realmente o Abel não vem trazendo bons resultados com o Palmeiras. Para mim, a gota d'água foi aquele pré-contrato que ele assinou com o Al Sadd. Para mim, o Palmeiras decaiu muito, mas muito depois que ele assinou esse pré-contrato e voltou atrás, onerando o Palmeiras aí, tendo que deixar uma grana que poderia receber pelo Giovani, e agora o Palmeiras vai deixar com o Al Sadd por causa aí desse pré-contrato que é polêmico, né? Já falamos aqui no canal. Porém, Palestrino, é um cara que o elenco tá sendo reformulado, novos jogadores, parece... até tô vendo uma luz no fim do túnel de quem sabe esse Palmeiras voltar a ser o Palmeiras que foi vitorioso quando o Abel chegou por aqui. Vencemos muito bem o Universitário na Libertadores, é um time fraco, tudo bem, mas foi lá e goleou os caras, é isso que tem que fazer. No Campeonato Brasileiro tá tendo uma campanha muito boa, se você pegar o agregado desde o começo até agora, então dá pra gente sonhar sim, quem sabe com títulos no final do ano. Lógico que a gente sabe que é difícil uma Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, que tem um Flamengo que também está voando no Brasileirão. Queria trazer para vocês sempre os dois lados da moeda a respeito do professor Abel Ferreira. Eu sou aqui um cara ponderado, gente. Quando tem que criticar, eu acho oportuno criticar, eu venho aqui e critico. Quando eu acho oportuno trazer algo relevante também que elogia e amacia o ego do professor Abel Ferreira, eu também trago aqui no canal, tá certo? Quero saber a opinião de vocês, uso o espaço para comentários, sempre leio o comentário de vocês e assim que possível eu sempre respondo. E para finalizar, Palestrino, esse vídeo, essa primeira edição de terça-feira para vocês, vamos falar de, quem sabe, reviravoltas. Uso o termo reviravolta mediante ao vídeo que eu postei ontem, tá? O jornalista Rudy Galetti trouxe a informação de que o Enciso, o Julio Enciso, gostaria de permanecer no futebol europeu. Repercutimos isso aqui no canal ontem e isso teria esfriado o interesse do Palmeiras para trazer o jogador para cá. Mas, após eu soltar esse vídeo, lá vem o mundo da bola capotando e trazendo novas informações desse interesse do Palmeiras. E como prometi para vocês no começo do vídeo, tem até valores atualizados da proposta que o Palmeiras pôs na mesa por este paraguaio. É o seguinte, Palestrino, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, trouxe uma nova apuração completamente diferente do jornalista Rudy Galetti, esse que é jornalista internacional fora lá, que cobre os interesses da Europa, né, do futebol europeu. O comunicador, o PVC, acredita que o meia paraguaio deva fechar com o Palmeiras e o negócio gira entre 14 e 15 milhões de euros. Isso é o PVC que está trazendo, o que dá aí mais ou menos 88 milhões e 95 milhões na cota atual, tá? Junto com bônus, né? Entre 14 e 15 milhões de euros. O jogador tem contrato com o Brighton até junho de 2026. É bom que a gente evidencie isso. Logo, ele tendo menos de um ano de contrato, isso ajuda a você a barganhar nas negociações para pagar um preço menor pelo jogador. É bom também enfatizarmos que Enciso é um jogador de 21 anos apenas e é uma figura carimbada nas convocações da seleção paraguaia. Nas eliminatórias da América do Sul, o jovem jogador fez 10 jogos e marcou 3 gols e anotou uma assistência pela seleção. Se a gente for pegar os números dele jogando pelo Ipswich Town na última temporada e pelo próprio Brighton, os números não são nada animadores. Tem muita gente que trata o cara como craque, pra mim não é craque, tá? Meu parâmetro de craque tá muito acima do que a galera tá chamando de craque hoje em dia. No caso, respeito, né, a galera que acha o Enciso craque, mas pra mim não é. Segundo o PVC, ele disse que os valores giravam em torno de 14 a 15 milhões. Ontem, o Facincani trouxe na live dele de que o Palmeiras teria oferecido 16 milhões de euros totais. Nesses 16 milhões de euros,
12 milhões de euros fixos e 4 milhõezinhos de bônus, que também é um puta de um dinheiro para um cara que está machucado, tá bom? Machucado. Lembra disso que eu tô falando para vocês. Lembra que Dona Leila lá no começo do ano falou que o Palmeiras não era departamento médico? Dona Leila, tá pagando com a língua, hein, Dona Leila? A gente não esquece disso não, tá? A senhora criticou e alfinetou o Neymar lá no começo do ano, elogiamos a senhora por aqui, mas aí trouxe o Paulinho, descobrimos que o Paulinho estava aí precisando de novos retoques, vamos dizer, em sua canela e precisou voltar ao departamento médico. E agora a senhora fazendo um esforço danado para trazer o Júlio Enciso. Segundo o Facincani, a diretoria do Palmeiras, junto com a comissão técnica, estão encantados pelo jogador. Eu quero saber da onde vem esse encanto, porque ele não jogou bem pelo Ipswich Town, só teve boas atuações quando estava na seleção paraguaia, ok? Calma, gente, você que é adorador aí do Enciso, isso aqui é só um comentário e um fato que eu trago para vocês. Não é minha opinião, por isso que eu pergunto da onde que tá vindo, né, esse interesse todo por esse jogador. O Brighton, é interessante dizer para vocês que deseja 16 a 17 milhões fixos. O Palmeiras está oferecendo 16 com bônus. Seria 12 fixos no caso do Palmeiras da proposta, mais 4 milhãozinhos de bônus. O Brighton, time inglês, quer 16 e 17 mais os 4 bônus aí, totalizando 20 a 21 milhões de euros, que para mim é fora de cogitação por este jogador. Então a informação mais atualizada que temos sobre Júlio Enciso não é nem a situação dele de permanecer, como o Rudi Galletti falou, na Europa. O problema maior está no próprio Brighton, que deseja valores acima da proposta que foi oferecida pelo Palmeiras. Fiquem com essa, eu já dei minha opinião aqui, eu acho que não vale toda essa grana, o Palmeiras precisa de um camisa 8, tá bom? Eu acho que é a posição que o Palmeiras mais deveria estar indo atrás. E nós estamos protagonizando essa novela por Júlio Enciso. Segundo o próprio PVC e também o Facincani, eles dizem que essa história que veio de fora com fonte do Rudi Galletti não procede, tá? O Enciso, ele gostaria sim de jogar no Palmeiras, porque ano que vem tem Copa do Mundo, aqui ele vai atuar com jogadores da seleção paraguaia também, com o zagueiro Gustavo Gomes no Palmeiras, então para ele seria interessante estar por aqui. O problema é que chega e não joga de imediato, né? Caso o Palmeiras chegue aí às vias de fato das negociações para conseguir, né, trazer o Enciso para cá. Por enquanto a proposta está na mesa, 12 milhões de euros mais 4 de bônus, o Brighton quer muito mais que isso e essa novela, olha, promete se estender mais e mais. E geralmente, pelo histórico da diretoria, é novela atrás de novela e no final das contas você já sabe como termina. Provavelmente sem o camisa 8 e provavelmente sem conseguir trazer o Enciso, que hoje está sendo o foco da diretoria do Palmeiras. Espero estar errado, espero nos próximos dias trazer aqui para você, falar, ó, Palmeiras finalmente conseguiu trazer e convencer o Brighton a vender o Enciso para cá. Embora, eu digo para vocês, para mim, esse jogador aqui não me enche os olhos como enche da galera por aí não, tá bom? Posta nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Já falei, pra mim, tem um jogador lá na Rússia, eu tô junto com o Facincani, antes do Facincani falar isso, eu já acreditava nessa história de que o Wendel é o jogador ideal para o Palmeiras. Palmeiras já desejou o Wendel no passado e hoje não quer o jogador, sendo que a gente precisa de um camisa 8. E a gente tá aqui, ó, protagonizando essa novela com Júlio Enciso. Enfim, é a diretoria do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa primeira edição do nosso canal Notícias Meu Verdão dessa terça-feira. Meu querido palestrino, verifique sua inscrição no canal. Seu like é muito importante, o botãozinho do hypar, velho. Você que assiste no celular, faz isso que você ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Serei eternamente grato a todos vocês. No mais, eu vou indo nessa, que o Papai do Céu deu uma excelente terça-feira a todos vocês, muito abençoada. Volto no próximo vídeo, a gente se vê. Avante palestra!